Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel Claudinho pode ser jogador do Corinthians? Vou trazer essa informação para você. Michael, Corinthians vai negociar ou não vai, corintianeiro? Nos conte essa história. Hernani contratado, Fiel. Vou trazer muitas informações sobre o mercado da bola. Corinthians também conhece o seu adversário na Copa do Brasil e Gustavo Mosquito pode ser jogador do Santos? Vou trazer tudo agora para você. Eu peço humildemente que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, Fiel. Já estamos chegando a 30 mil inscritos, tá? Logo, logo terá o sorteio das duas camisetas do Timão, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido. Já deixou o seu like, já se inscreveu? Então chega de enrolação, irmão. Aqui eu não gosto de enrolar, vamos falar de Corinthians. Porque o Corinthians conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. Se trata do América de Natal, tá, Fiel? Os jogos deverão acontecer aí, os dois jogos, entre o dia 1º de maio ao dia 22 de maio. Os horários ainda não foram definidos pela CBF. Corinthians que joga o primeiro jogo lá em Natal e o segundo jogo decidindo dentro da sua casa com toda a sua torcida a favor na Neoquímica Arena. Fiel, com todo respeito ao América de Natal, é um adversário sem muita expressão, dá pra gente passar tranquilo. Não podemos entrar com um salto alto, né, Fiel? Achando que já classificamos aí e acontecer igual aconteceu com o Corinthians e Remo, que a gente passou aquele aperto. Mas era outro treinador, outra gestão, agora rumos novos, né, Fiel? Novos ares aí pro Timão. Eu acredito que o Corinthians passa bem fácil aí sobre o América para a quarta fase da Copa do Brasil. O Corinthians crescendo na competição e criando corpo cada vez mais. Fiel, eu sei que houve alguns comentários aí sobre Corinthians e Atlético Mineiro, principalmente com o Antônio Oliveira, que não colocou o time pra frente. Mas o Atlético Mineiro é um dos times que é candidato a título no Brasileiro, Fiel. E o Corinthians empatou. E sei que há muitas críticas sobre o Antônio Oliveira também, mas o aproveitamento do Antônio Oliveira no Corinthians, ele é perfeito. O treinador tem apenas uma derrota desde que assumiu o Corinthians, tá? Então temos que ter calma. E o Corinthians, a cada dia que passa, a cada treino que passa, a cada jogo que joga, vai ganhando mais corpo, tá, Fiel? E no meio do ano tem de 3 a 4 peças chegando para fechar de vez este ciclo. Então o Corinthians vai ficar muito forte, tá, Fiel? E tenho muitos corintianos aí, cara, eu respeito a opinião, mas vocês corintianos têm que parar. Ah, o Corinthians vai cair para segunda divisão. Ah, eu vou torcer pro Corinthians cair, porque o Corinthians não aprende, só contrata jogador ruim. Cara, que pensamento é esse? Isso é pensamento de corintiano modinha. Cara, corintiano raiz mesmo não pensa esse tipo de coisa. É outro time. Olha, o Corinthians contratou 11 jogadores e vai contratar mais agora no meio do ano. É um Corinthians totalmente diferente da gestão passada e eu já vou falar sobre o mercado da bola. Antes eu quero trazer a informação referente ao Gustavo Mosquito, Fiel, porque saiu informações que o Gustavo Mosquito tá negociando com o Santos, corrigindo que o Santos abriu conversas com o Corinthians para negociar com o Gustavo Mosquito, tá? As conversas estão em estágio iniciais, porém o Santos tem pressa. O mercado para a janela para jogadores que disputaram o estadual fecham daqui 2 dias. Fiel, é pedido do Fábio Carille o jogador Gustavo Mosquito. O Santos entrou em negociação tentando contratar o jogador na condição de empréstimo com opção de compra, tá? A grande questão aqui, ela é a seguinte: o Gustavo Mosquito não joga no Corinthians há mais de um mês. É muito tempo para um jogador que sempre quando joga entra bem, jogando com a camisa do Corinthians. Vocês repararam que toda vez no segundo tempo o Gustavo Mosquito não entra bem? Então, ele já está há mais de um mês sem jogar no Corinthians, o jogador está insatisfeito, informações que eu recebi, o jogador quer jogar e pode ser que o Corinthians libere para o Santos, tá? Inclusive eu recebi informações que o Corinthians prefere liberar para o Santos do que para o Atlético Paranaense, que será um adversário em potencial aí na Série A. Como está na Série B, o Corinthians pode liberar para o Santos, tá, Fiel? Aí com um valor de compra estabelecido, se ele conseguir aí cumprir certas cláusulas que estarão no contrato. Isso se tiver negócio. Porém, as informações que eu tenho são as seguintes: corintianeiro, a negociação existe, mas é muito difícil que o Corinthians aceite essa condição de empréstimo. Se fosse na condição de compra definitiva, seria mais fácil negociar o jogador. Lembrando, Fiel, que Red Bull Bragantino tentou contratar Gustavo Mosquito, Corinthians disse não. O Botafogo tentou envolver o volante Danilo Barbosa em uma negociação com Gustavo Mosquito, o Corinthians disse não. E o Atlético Paranaense tentou envolver o Alex Santana em negociação com Gustavo Mosquito, o Corinthians disse não. Apesar do jogador não jogar
é um jogador que está bastante valorizado aí no timão. Quero que vocês comentem porque eu quero saber sua opinião. Vocês acham que o Gustavo Mosquito deveria ir para o Santos ou para outro clube? O Corinthians deveria emprestá-lo ou deve segurar o jogador para sequências aí de Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil? Comentem, fiel, porque vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Às vezes demora um pouquinho, fiel, mas eu respondo. Eu não me permito que você fique no vago. Já respondi muitos comentários dos vídeos anteriores, do vídeo passado, tá? Que é o vídeo hoje que eu lancei mais ou menos 11h40, 11h35 da manhã do dia de hoje. Já respondi praticamente todos os comentários, tá faltando só os mais atuais, tá? Pode comentar que aqui eu respondo. Fiel, referente a Matias Rojas, corintianeiro, o que acontece com o Matias Rojas? Nos explique. Matias Rojas entrou com uma liminar na justiça e ganhou para assinar com outro clube, tá? Inclusive, ele vai assinar contrato com o Inter de Miami dos Estados Unidos. Ele conseguiu ganhar essa liminar na justiça, alegando que ele não tem que cumprir o contrato, desculpa, porque os seus pagamentos não foram feitos nem salariais e nem sobre direitos de imagem. Ele conseguiu, fiel. E se ele conseguiu isso, ele vai conseguir ganhar na justiça uma boa bolada em dinheiro do Corinthians também. Já está correndo isso perante a FIFA, jogador que pede restituição total, como se ele estivesse jogando no Corinthians, restituição que deve acontecer até 2027, que seria aí o seu tempo de contrato final. Óbvio que ele não vai conseguir receber tintim por tintim até 2027, mas o Corinthians vai ter sim que arcar com uma verba financeira referente ao jogador, que ainda está correndo a estação, porém ele já conseguiu eliminar para assinar com outro clube que ainda ele estava impedido por ter contrato com o Corinthians. Ou seja, o contrato aí está praticamente quebrado, tá, fiel? Agora só resta saber o que nós vai ter que pagar para o jogador e o que não vai ter que pagar. O Yunkili, diretor jurídico aí do Corinthians, vem fazendo um ótimo trabalho e eu acredito que ele vai minimizar essa situação o máximo possível, tá? Comentem também, porque eu quero saber aí a opinião de vocês referente ao Matias Rojas. Inclusive, eu nem quero trazer mais informações desse cara, tá, fiel? Aliás, eu nem me sinto bem trazendo informações, mas como é notícia do Corinthians, eu vivo disso, meu trabalho é isso, eu tenho que trazer as informações para vocês. Falando agora sobre mercado da bola, fiel, saiu informações seguinte, prestem atenção nessas informações, corintianeiro. O Augusto Melo quer 2 jogadores de nome, 2 jogadores considerados titular de nome, fiel, para o meio do ano. Prestem atenção, saiu informação agora do Jorge Nicola que o Corinthians poderia trazer o Claudinho, que o Corinthians vê o Claudinho com bons olhos e que o Augusto Melo está guardando munição financeira para o meio do ano, dinheiro no qual vai entrar dos direitos de transmissões de TV como possível adiantamento. Também entra 10 milhões mensais da VaidBet todo mês. Então o Corinthians foi exatamente o que eu disse para vocês esse tempo todo, que o Corinthians não ia contratar ninguém neste mercado que fecha daqui 2 dias, porque ele está guardando dinheiro para o meio do ano, porque ele quer realizar grandes contratações. Quer 2 nomes de peso. E o Hernani, que já está contratado, que eu trouxe aqui no meu canal, não é um nome de peso considerado pelo Augusto Melo. É um bom jogador, tá? Então vem 2 nomes de peso aí, fiel. Quem me acompanha sabe que eu já trouxe sobre o Michael, que o Michael está em pauta no Corinthians. O Michael, ele é um alvo do Corinthians para o meio do ano. O Corinthians vai abrir negociações para tentar trazer o jogador. Vou explicar sobre o Michael, tá? Trazer uma ressalva para vocês e também sobre a novidade do Claudinho. Corintianeiro, o que acontece? O Michael na CNN revelou que o Corinthians negociou com ele lá atrás, fiel, quando o Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians e ele viu com muito bons olhos essa proposta, só que o Al Hilal não o liberou porque estava em temporada, eles estavam no meio do campeonato, não quis liberar um jogador que é considerado titular, tá, fiel? Nem tanto titular assim, mas estava revezando reserva e titular, tá? Então, o Corinthians aí, eu trouxe informações que surgiu, foi o corintianeiro, o Augusto Melo, que é um cara de nome, e o Michael é o cara. O Michael é um dos jogadores alvos do Corinthians para esta janela que vai abrir no meio do ano. Fiel, não estou dizendo aqui que vai contratar, estou dizendo que o Corinthians vai negociar com o Michael e a chance ela é maior do que no começo do ano. Porque é uma coisa você bater na porta do time e falar que é um jogador titular com a temporada acontecendo, com o bicho pegando. Agora, quando chegar no meio do ano que a janela abrir,
as temporadas lá vão se encerrar, tá, fiel? Então, lá na Arábia, os jogadores vão estar parados, temporada encerrada, hora de negociar, hora de renovar o time, hora de vender, hora de emprestar. E por isso que a chance do Corinthians é maior de trazer o Michael, tá? E o Claudinho saiu com uma informação agora, tá? Procurei saber que é um dos nomes que interessa o Corinthians também, a contratação do Claudinho. Não tem negociação e nem proposta. O mercado da bola está fechado, mas o Corinthians deve iniciar negociações com o Claudinho, fiel, quando abrir a janela do meio do ano, tá? Jorge Nicola trouxe agora e eu estou dizendo aqui para vocês, pelas informações que eu apurei antes de trazer este vídeo, conversei com a fonte aqui por mais de 20 minutos. No primeiro vídeo eu disse para vocês que nem iria trazer o vídeo da tarde, porque o Corinthians joga daqui a pouco, tá, fiel? Eu iria trazer só um pós-jogo, que se tivesse informações relevantes, eu iria trazer para vocês. A grande notícia é, o Augusto Melo vai trazer 2 jogadores de nome, tá? Mesmo que não seja o Claudinho e o Michael, ele vai trazer 2 caras de responsa, 2 caras de nome para jogar no Corinthians. Eu acredito muito que o Corinthians vai negociar com o Michael. Se vai dar certo, eu não sei. O Claudinho, fiel, o Corinthians vai negociar com ele também. Porém, a fonte me disse, foi o corintianeiro, o Corinthians pode tentar Michael plano A e Claudinho plano B. Os dois eu acho muito difícil jogar no Corinthians. O Corinthians contratar o Michael e o Claudinho. Vai ser um ou outro que o Corinthians vem para investir pesado. O Corinthians vem para levar. O Corinthians não vem para negociar ou para virar uma novela, como toda contratação no Corinthians é. O Corinthians chega para fazer uma proposta para tirar um dos 2 jogadores, ou o Claudinho do Zenit, ou o Michael do Al Hilal, tá, fiel? Os 2, a fonte com que trabalho, fiel, sou apenas um transmissor das notícias, me disse que os 2 é difícil. Mas um dos 2 o Corinthians vai trazer, e o Hernani, que já é jogador do Corinthians, tá, fiel? O Hernani já é jogador do Corinthians. Eu trouxe para vocês que o Corinthians tem tudo acertado com o jogador e vai vestir a camisa do Corinthians, a não ser que o Parma receba uma proposta aí, ou o próprio Hernani, da Arábia multimilionária que o seduza a sair do Brasil. Informações sobre Claudinho e Michael. Os 2 querem voltar para o Brasil, tá? Isso é informação. Fiel, o Corinthians, vocês sabiam? O Corinthians negociou com o Michael, revelado pelo próprio jogador e por vários canais, inclusive o meu, quando o Augusto Melo assumiu a presidência. E o Corinthians negociou com o Claudinho do Zenit também. Ambas respostas foram as mesmas. Não vamos negociar porque estamos em temporada. Tanto do Claudinho como do Michael. Agora o Corinthians vai entrar para negociar com os 2 com as temporadas encerradas. Então a chance ela é maior do que isso aconteça. Eu seria aqui muito imprudente se eu cravasse o Michael ou o Claudinho, porque não está nesta fase ainda de cravar, igual eu cravei o Hernani, tá, fiel? Mas o Corinthians entra de cabeça para negociar com o Michael e com o Claudinho. Se tiver difícil com o Michael, vai tentar o Claudinho. Se tiver difícil, muito difícil com o Claudinho, vai tentar o Michael. Se tiver difícil com os 2, foi impossível, o Corinthians deve ir atrás aí no mercado de outros jogadores. Porém, os 2 alvos principais, plano A e plano B, é Michael e Claudinho, fiel. Então, quando abrir a janela aí, teremos novidade. Eu já trouxe para vocês neste vídeo que coisas boas vêm por aí no meio do ano, porque é muito dinheiro que está para entrar no Corinthians. Vai de bet, que o Corinthians pega 10 milhões mensais, 120 anuais, 360 milhões durante o contrato inteiro por 3 anos, maior patrocínio master do Brasil, pega dinheiro das placas publicitárias a 240 milhões, o Corinthians fez um contrato geral com a Abrax, tá, fiel? Tem aí os direitos de transmissões avaliados em 290, 300 milhões da Globo, que o Corinthians vai pegar o adiantamento e negocia os names rights da Arena do Corinthians, que também vai pegar um adiantamento muito grande, segundo o locutor Ulisses Costa, jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, será o maior negócio das Américas, fiel. Então o Corinthians vai entrar com bastante dinheiro em caixa para realizar contratações de peso. O Augusto Melo prometeu, é promessa de campanha, um time bom, um time que vem para disputar títulos, tá, fiel? E eu acredito que coisas muito boas vêm por aí para o meio do ano do Timão. Então olha que notícia boa nessa tarde. Augusto Melo quer 2 nomes de peso. Palavras do presidente, ele quer 2 nomes de peso. Michael e Claudinho são pautas para o meio do ano que o Corinthians vai negociar.
Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença neste canal. Depois do jogo eu venho trazer aqui uma análise rápida entre Corinthians e Juventude. O meu muito obrigado e vai Corinthians!